Olá, meus caros irmãos, amigos, internautas. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade para vos trazer mais uma aula bíblica da Escola Dominical. Estamos na 11ª aula do segundo trimestre de 2022. E estas aulas são escritas pelo pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus em São Luís, no Maranhão, e nós estamos aqui para apresentar estas aulas para o vosso conhecimento, ou reciclagem de conhecimento, para ampliarmos também o nosso conhecimento, porque é bom meditar na Palavra de Deus, é bom aprender da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Araújo, membro da Assembleia de Deus, Missões em Dourados, Mato Grosso do Sul, presidida pelo pastor Marcos Marins. É imenso prazer estar aqui para dialogar com todos vocês. Nós vamos agora ouvir uma mensagem musical, a música intitulada Portões Celestiais, cantada pela nossa cantora Rosa Brito e nosso irmão, também cantor, Marcelo Araújo, acompanhado pela nossa orquestra ADM em Dourados, Mato Grosso do Sul. Então, vamos, neste instante, ouvi-los para a nossa reflexão e para o nosso enlevo espiritual.
Muito bem, acabamos de ouvir esta mensagem musical maravilhosa e nós queremos que também esta música seja para o enlevo espiritual dos pastores. Hoje é 12 de junho e nas Assembleias de Deus, na igreja evangélica, se comemora o Dia do Pastor. Então, quero aqui transmitir os meus parabéns a todos os ministros do Evangelho que estão em atividade ou fora de atividades, mas que são ungidos para esta finalidade. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Muito bem, nós vamos aqui para a nossa sala de aula agora, nesse instante. Deixa eu dar espaço aqui para a nossa aula, a nossa mensagem de ensino. Neste instante, nós queremos pedir que, se você tiver uma Bíblia, então, por favor, tome a sua Bíblia e vamos meditar na Palavra de Deus, porque assim nós aprendemos juntos, não é verdade? Então, pegue a sua Bíblia, se você tiver, pode ser uma Bíblia digital, né? Ou pode ser uma Bíblia física, né? Um livro que você pode tomar aí, e nós vamos refletir sobre esse tema maravilhoso, que é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos nossos dias. Nós estamos, então, no segundo trimestre de 2022. E nós temos a aula de hoje, sendo cautelosos com nas opiniões, com as nossas opiniões. E nós temos esse é o título da aula de hoje, é o tema nosso, e esta aula está subdividida em 3 partes. A primeira parte é que nós não devemos julgar, né? Não devemos julgar os outros, não é isso? Nós vamos entender isso conforme for no decorrer do comentário da aula. Não devemos julgar o outro. Segundo, devemos primeiramente olhar para dentro de nós mesmos quando formos fazer eventualmente algum julgamento. E terceira parte, se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Então, está nos chamando a uma reflexão para nós analisarmos, né? Se nós fôssemos julgados pela severidade de Deus, porque Deus, no passado, agiu severamente em algumas situações, não é isso? E às vezes se faz necessário que ele seja severo, né, no seu julgamento, não é verdade? Muito bem, então entrando aqui dentro da nossa aula, sendo cautelosos nas opiniões, nós temos um texto áureo para reflexão, para iniciar aqui a nossa aula. E o texto bíblico que se encontra em Lucas, do capítulo 6, e no versículo 36, nós lemos assim: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. E realmente, nosso Pai é muito maravilhoso e misericordioso. Nós temos aqui o suprassumo da lição. Quando nós concluirmos esta aula, nós vamos ter uma verdade prática, uma verdade para viver. Tá certo? E este resumo nós temos aqui na verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Não é isto? Então, não compete a nós, porque isso só Deus conhece o nosso presente,
o nosso passado, conhece o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Só Deus faz um juízo justo. Nós temos, evidentemente, a nossa corte de justiça, tá certo? A justiça dos homens, mas Isaías mesmo profetizou que essa justiça é como trapos, porque essa justiça muitas vezes não é justa como deveria ser. Não é verdade? Mas vamos então para o nosso texto bíblico que nós encontramos na Palavra de Deus em São Mateus, do capítulo 7, versículo 1 a 6. Como nós lemos? Você tem uma Bíblia aí? Abra sua Bíblia, vamos ler juntos a Palavra de Deus em Mateus 6, capítulo 7, versículo 1 a 6. E a Palavra de Deus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Versículo 3 diz: e porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Versículo 4. E como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não deis aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as coisas. Não deitei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Então, esse é o texto bíblico de Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 6, para a nossa meditação. Muito bem, esta aula nós queremos atingir 3 objetivos. Primeiro, compreender que não devemos julgar precipitadamente a outro. Segundo, nos conscientizar de que devemos primeiramente olhar para dentro de nós mesmos quando tivermos que fazer um julgamento. Terceiro, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Então, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Muito bem. Então, vamos entrar no nosso comentário bíblico. Então, nesta lição, meus queridos, nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. E o mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Né? Como é que nós lemos na Palavra de Deus? Em Lucas 6:37, vamos ver o que ele diz. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Então, somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Nós vimos que muitas pessoas que têm a atribuição de praticar julgamentos, porque ele está na condição de juiz, muitas vezes eles não são justos, não são corretos, de acordo com a lei.
de acordo com as suas atribuições e responsabilidades. E nesse julgamento nós vimos as pessoas sendo condenadas injustamente e outros absolvidos injustamente, porque são devedores, mas eles têm um causídio bem pago. Então, o juiz dá ganho de causa para aquela pessoa que, mesmo que tenha cometido algum crime, né, eles arrumam argumentos para não condenar o ladrão, o corrupto, o assassino, né, o terrorista. Infelizmente, é assim a justiça do homem, como Isaías já disse, né, que a justiça do homem como trapo de imundícia. Mas nós temos um texto aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que nós podemos ler para nossa reflexão. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, aqui está falando do julgamento das nossas obras, tá certo? Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. O apóstolo Paulo está dizendo, num diálogo, através de uma carta, conversando com seu discípulo Timóteo, né, que ele aguardava a coroa de justiça. Lógico que ele, para dizer isto, ele já tinha feito uma autoavaliação. Embora não fosse ele quem lhe daria como justo, mas ele disse e falou de uma coroa de justiça, que desde aquele momento ele aguardava receber por tudo que tinha feito pela obra do Senhor. Muito bem, então nós aqui passamos para a primeira parte, né? Não devemos julgar o outro, não devemos. E dentro desta primeira parte, ela também está subdividida em 3 partes, e nós vamos aprender sobre aprendendo a se relacionar com os outros. Segundo, ninguém deve ser julgado? É uma pergunta. Terceiro, o julgamento definido por Jesus. Muito bem, então voltando aqui, não devemos julgar os outros. E na primeira parte, no primeiro tópico, aprendendo a se relacionar com os outros. Nós temos um texto bíblico que nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 11 e 12, onde nós lemos: Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. Olha, meus queridos, naqueles dias, no século apostólico, nós já tínhamos as contendas entre os irmãos. Olha, e o motivo pelo qual eles discutiam, debatiam, na verdade, estes nomes, estes servos que foram citados aqui, os seus nomes, eles eram ministros do Evangelho, ensinadores. E essas pessoas ganharam centenas, por que não dizer milhares de almas para o reino de Deus. Essas pessoas que se converteram tinham um apreço muito grande para o seu discipulador. Então, uns foram discipulados por Apolo, outros por Paulo, outros por Cefas ou Pedro, né? Outros pelo próprio Cristo. Então, eles ficavam naquela disputa para ver quem sabe ter algum mérito. Não, absolutamente. Era só um apego de afinidade,
mas isso causava uma certa celeuma no seio da igreja, tá certo? Mas o Sermão do Monte, meus queridos, é o código de ética dos servos de Deus, mostrando que devemos ser, o que devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Então, o Sermão do Monte vem nos dar instruções pelo próprio Cristo, porque o Sermão do Monte é proferido por Cristo, e ele nos dá instrução com respeito a esse assunto, e mesmo quando as pessoas têm alguma divergência, mesmo assim nós não podemos condenar estas pessoas, fazer um julgamento de mérito, né? No máximo que nós podemos é aconselhá-los, né? Para que não tenha essas divergências, não tenha essas disputas, não tenha essas discordâncias, porque isso vai contribuir no crescimento espiritual, ou no crescimento intelectual, ou na santidade? Absolutamente. É apenas uma celeuma, não é mesmo? Então, ninguém deve ser julgado? Olha, aí está uma pergunta, né? Quando nós lemos lá no início, né? No início, nós lemos lá na verdade prática, dizendo assim: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. No entanto, ninguém deve ser julgado? O que nós podemos dizer a respeito desse assunto? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Pode. Pode sim, claro que pode. Eu mesmo fui várias vezes convocado para compor o júri, né? Convocado por um juiz, e nós nos colocamos no grupo, nos colocar no grupo do júri popular. E lá, ouvindo o que acusa e o que defende, nós tiramos as nossas conclusões e depois nós votamos para absolver ou condenar o réu. O júri popular faz isso. E com base nessas informações, o juiz dá a sua sentença final, né? Levando em consideração a defesa e a acusação, evidentemente. Então, aqui, ninguém deve ser julgado? Sim. Embora Jesus Cristo nos orienta, não julgueis para não serem julgados, ele não está dizendo assim que não podemos julgar. O que ele está dizendo, na verdade, é que se nós tivermos que julgar, tenhamos cuidado, tenhamos misericórdia, tenhamos zelo, sejamos criteriosos, sejamos justos, porque com a medida que nós medimos o outro, seremos medidos. E com os critérios que nós julgamos o outro, nós seremos julgados. Então nós temos que ser zelosos nesse aspecto, certo? Muito bem. Estou passando na parte 3. Na parte 3, nós temos aqui o julgamento defendido por Jesus. Então, qual que é o julgamento defendido por Jesus? Temos um texto bíblico para nossa reflexão em Lucas, no capítulo 5, versículo 3, né? Onde nós lemos: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Por que comeis e por que bebeis, né? Com os gentis e com os publicanos? Então, ou com os pecadores, né? Com publicanos e pecadores? Então, meus queridos, esse tipo de censura não é correto. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nos relacionando com essas pessoas,
Não é porque concordamos com o pecado dele, evidentemente, mas é porque nós temos uma obrigação de ofício, que é evangelizar, ensinar. E mesmo porque nós estamos dentro de um contexto social e o ser humano é um ser social, ele não vive isoladamente, a gente vive em grupo, em grupos familiares, dentro de um clã, dentro de uma vila, de um bairro, de uma cidade, e nós nos relacionamos com as pessoas. Então, mas aqui vem os fariseus com esse conceito hipócritas, conceito hipócrita, onde eles dizem, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Como se isso fosse pecado, tá certo? Mas eles tinham uma espécie de autojustificação e eles queriam então demonstrar que eles eram melhor do que os publicanos, certo? De que os gentios em geral, tá certo? Mas o ensino de Jesus, ele é um ensino amplo e restrito que se aplica a todas as pessoas e nós, como já disse, somos seres sociais, sociáveis e necessitamos desse relacionamento social para poder transmitir o ensino da palavra, para testemunhar o ensino de Jesus Cristo, para influenciar positivamente dentro da doutrina cristã, dos bons hábitos, das tradições recomendáveis, tá certo? Que nesses dias estão sendo deturpadas. E nós não podemos viver, queridos, como eremitas, isolados, né? Nós precisamos influenciar as pessoas para que as pessoas vivam socialmente melhor e não vivam numa vida de contaminação, uma vida pecaminosa. Eu sei que muitas pessoas, né, acham que isso não é um bom critério pelo fato de que as pessoas ficam influenciando as outras pessoas para tirar a liberdade dela. Não, todos têm o livre-arbítrio, mas é nosso dever influenciar as pessoas positivamente. Então, o julgamento defendido por Jesus é de que nós podemos sim julgar, mas um juízo misericordioso. Então, o que nós lemos aqui nos escritos do pastor Uziel, ele primeiro conceitua a palavra, né, julgar, né? E ele diz que essa palavra tem origem no grego com a palavra krino, que significa decidir, escolher, aprovar e preferir. Então, essa palavra ela é uma palavra ampla, krino, e ali está o julgamento. Por quê? Para se fazer um julgamento, nós precisamos escolher, nós precisamos decidir, nós precisamos aprovar, nós precisamos estimar e precisamos preferir. Ou seja, nós vamos fazer escolhas. Então, a gente não faz escolha sem fazer um julgamento prévio de bom ou ruim, de certo ou errado, certo? De correto ou incorreto. Então, nós vamos adotar alguns critérios para fazer o julgamento. Então, nós podemos julgar em atos, certo? Atitudes e até pessoas. Agora, quando nós vamos julgar pessoas, nós temos que ser misericordiosos e criteriosos para não praticarmos injustiça. Muito bem, nós temos um texto que complementa, né? Que complementa as informações de julgamento. Não julgar ou ser julgado. Não julgar ou ser julgado. Nós temos um texto bíblico em Mateus 7, de 1 a 15, né? Não julgueis para que não sejais julgados,
Porque com juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, esta passagem, meus queridos, é uma das declarações de Jesus mais equivocadamente interpretada e erroneamente citadas. Por quê? Em alguma situação, quando nós estamos argumentando com pessoas sobre atos praticados por pessoas, certo? Porque, na verdade, nós não queremos, assim, condenar a pessoa, mas a atitude, o comportamento, o ato praticado. Exemplificando aqui, alguns políticos que dão prejuízo ao erário público, tá certo? Então, quando nós fazemos algum comentário a respeito dessas pessoas que tinham a responsabilidade com o dinheiro do povo de fazer obras para beneficiar o povo, eles gastaram dissolutamente o dinheiro que não era deles. E depois eles vão fazer a sua defesa e os juízes absolvem essas pessoas, quando na verdade deviam ter condenado. Aqui mesmo, né? Aqui mesmo no Brasil, nós temos exemplos estarrecedores de julgamentos que passam pela primeira, segunda, terceira instância e depois a pessoa tem a liberdade de se candidatar, de disputar em igualdade com as pessoas que nunca cometeram nenhum crime, certo? Então, essa é a justiça dos homens. Só que essas pessoas estão diante de Deus e eles vão responder pelos seus atos. Então, meus queridos, quando nós estamos argumentando essas coisas com determinadas pessoas, ele fala assim: olha, cuidado, não julgueis para não ser julgados. Então, estão utilizando o ensino de Jesus de forma incorreta, porque estão querendo trazer para si a competência de pessoas justas, quando na verdade são pessoas condenáveis. Não é isso? Muito bem. Então, não devemos usar de forma incorreta os ensinos de Jesus. Não devemos usar incorretamente, certo? Os ensinos de Jesus. Passando para a parte 2, né? Passando para a parte 2, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Então, essa parte da nossa lição também está subdividido, cuidando com o juízo, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, né? E também a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Terceiro, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. Muito bem. Então, retornando aqui, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, né? Que nós temos aqui para refletir, né? Pessoas que emitem juízos inesperados ou impensados e infundados a respeito dos outros podem estar tentando esconder os seus próprios erros. Né? Há um adágio popular que a melhor defesa é o ataque, não é? Então, quando as pessoas muitas vezes se sentem amedrontados, né, por causa de a sua história não ser muito recomendável, então, antes que a pessoa comente alguma coisa, ele parte para o ataque e já agridem as pessoas e colocam a pessoa ao rés do chão, certo? Para poder desmoralizar a pessoa e diminuir os argumentos, ou até dificultar que a pessoa argumente a respeito da acusação que fariam a respeito daquela pessoa.
Tá certo? Então, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, né? Muito bem. Nós temos aqui um exemplo que está no livro de Samuel, no Velho Testamento, no capítulo 12, versículo 1 a 7, onde nós lemos: E o Senhor enviou a Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa alguma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com os seus filhos. Com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para a viagem que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então, meus queridos, olha, Davi, no que pese ser segundo o coração de Deus, estava aqui condenando uma pessoa porque tinha pegado uma cordeira, feito um guisado, né? Quando na verdade ele tinha vacas e ovelhas à vontade, em grande número, certo? E Davi, naquele momento, ele disse: esse homem é digno de morte. Mas Natã falou assim: este homem é você, rei. É você. Então, porque Deus tinha falado com Natã, Deus tinha revelado a Natã o seu pecado, ou seja, o pecado de Davi, do rei Davi. E o Davi, então, ele se arrependeu, ele chorou, ele se recompôs espiritualmente, de forma que, quando as pessoas agem prudentemente, orientado por Deus, e agem com espírito de misericórdia, Deus vai abençoar grandemente, tanto aquele que traz à luz aquele fato pecaminoso, como aquela pessoa que cometeu o tal pecado, porque aí ele se reconcilia com Deus, ele pede perdão, ele se penitencia e Deus é misericordioso para perdoar, né? Então, cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Natã é um exemplo de uma pessoa justa, não é isto? Em Mateus 7, capítulo 7, versículo 3, nós lemos: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Tá certo? Então, é pessoas que é assim. Pessoas que têm uma facilidade de ver o erro do outro, mas não conseguem ver o próprio erro. Não é isto? Muito bem. Então, vamos para a parte 2. A parte 2 da nossa aula. Ou seja, parte 2, no tópico 2, onde nós lemos a inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Então, meus queridos, aqueles que possuem espírito mórbido de crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,
capítulo 7, versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Então, por isso que nós temos que ser criteriosos. Eu quero complementar com mais uma leitura, onde nós lemos: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra sobre ela. É um outro exemplo que Jesus Cristo dá na vida prática, porque aquelas pessoas levaram a mulher pecadora para ser julgada por Jesus. Na verdade, eles estavam testando Jesus, a justiça de Jesus. Mas Jesus deixou todo mundo surpreso no momento em que ele diz: aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a arremessar a primeira pedra. E daí veio o exame de consciência. Consequentemente, a mulher sobreviveu. E Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? E ela falou: foram embora, Senhor, não sei. Né? E Jesus então diz: vai e não peques mais. Então é assim que Jesus age, com misericórdia, e não com espírito de criticar. Né? Tem pessoas que têm uma facilidade incrível para acusar e para julgar, e é sem misericórdia, não é mesmo? Continuando então, vamos para a parte 3, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? O que fazer para não julgar precipitadamente os outros? Primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Tá? Mesmo assim, nós somos uma pessoa que evitamos o erro, não temos prazer no erro, mesmo assim nós continuamos falhos e imperfeitos. Nós temos que saber, temos que ter consciência disso. Então, o que fazer para não julgarmos precipitadamente? Quando nós temos consciência que nós somos falhos, somos imperfeitos, certo? Nós somos mais condescendentes, não com o erro, mas com a pessoa que cometeu tal erro. Nós temos um texto bíblico em São João, no capítulo 13, versículo 16, muito conhecido. O amor não faz mal ao próximo. Né? Aliás, esse versículo de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em Romanos, no capítulo 13 e 10, é onde nós lemos: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, é o amor de Deus que age, que nos constrange, que compunge o nosso coração. E então é desta forma que tanto na vida social, na vida familiar, na vida eclesiástica, na vida espiritual, nós somos envolvidos pelo amor de Deus. E é dessa forma, meus queridos, que nós aprendemos a não praticar precipitadamente o juízo. Muito bem. Então vamos passar agora para a parte... Nós temos aqui um complemento do comentário que eu fiz sobre o julgamento, mas vamos passar para a parte 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Reflitam aí. Se Deus não agisse com misericórdia para conosco, né? Se fôssemos julgados pela severidade de Deus, Deus é severo ou não? Muito bem. Romanos capítulo 11, versículo 22, nós lemos: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Olha, duas coisas distintas.
bondade e severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecerdes na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. Então, o que nós temos aqui? Em síntese, não vamos entrar dentro do assunto em que Paulo está aqui falando aos Romanos no capítulo 11, mas, em síntese, o que nós podemos trazer aqui do assunto para nosso entendimento é que se nós estivermos um coração contrito, um coração voltado para servir a Deus, Deus nos julgará dentro da sua bondade, com um juízo benevolente. Mas, se nós estivermos arrogantes, como muitas pessoas são, Deus vai utilizar da sua severidade e o seu juízo será sem misericórdia. Por isso, é melhor nós nos humilharmos a Deus, né? Humilhai diante da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele exaltará. Mas quem não consegue entender e praticar isso, vai sentir o que é um juízo da severidade de Deus. Mas, no que tange a sua severidade, ela é empregada para aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Porque se nós nos arrependermos, conforme Paulo escreveu aos Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos indistintamente. Por que Paulo faz essa afirmação? Porque o pecado original, por causa do sangue de Eva que veio transmitido pelas mães, e as mães transmitiram aos seus filhos. Então todos pecaram, porque o sangue, né, das mães é transmitido de mãe para filho, e é o sangue de Eva que pecou lá no Éden, certo? Evidentemente que não foi só Eva, foi o casal, Adão e Eva, e ambos receberam a sentença. Mas como é a mulher que transmite, certo? A parte genética e a consanguinidade, tá certo? Então é por isso que nós dizemos que é transmitido pelas mães, porque é a mãe que gera o filho, tá certo? Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Muito bem. Na parte 2 desse, se fôssemos julgados pela severidade de Deus, o que nós temos aqui, como Deus nos julga, né? Como é que Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente, que descarrega sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas escrituras, ele age com retidão e justiça. Não é igual aos homens. O profeta Isaías escreveu no capítulo 15, versículo 21. Isaías capítulo 45, versículo 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador, não há fora de mim. Isso é Deus que está dizendo através do profeta Isaías. E nós temos aqui um texto do apóstolo Paulo, que nós já lemos, mas vamos repetir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me
está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, o crente deve ser consciente de que Deus é justo. Deus é justo. Glória a Deus. Então, o crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou as suas leis para serem praticadas. Então, meus queridos, nós participamos da igreja. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é administrado por seus ministros, porque Cristo é o rei deste reino. E os seus ministros, que nós chamamos de pastores, de apóstolos e etc., são seus ministros, essas pessoas que ministram a administração ou a ministração dos ensinos e administram os bens temporais pertencentes a este reino. Então, recentemente eu ouvi, através do YouTube, uma pessoa fazendo crítica para pastores que recolhem dízimos, ainda pede oferta, etc, etc. Eu quero esclarecer a todos, aos caros internautas, aos irmãos que estão aqui nesta sala virtual de escola dominical, que sendo a igreja um reino, o reino tem a sua manutenção. Não se faz manutenção sem ter os recursos financeiros. Todo reino tem o seu staff, tem os seus tributos para a manutenção do seu staff. E esses tributos nós chamamos de dízimos e ofertas. E isso não é pesado para o reino de Deus, porque nós estamos vendo aí que o presidente da República está querendo reduzir o imposto que é sobre o combustível, que elevaram acima de 30%, e ele quer reduzir para menos de 20%. Tá certo? E o imposto do reino de Deus é apenas 10%. Nós chamamos de dízimo. Tá certo? E tem gente que está reclamando porque está recebendo a bênção de Deus. Deus está dando para você primeiramente a vida, está dando o ar que você respira com oxigênio, que se faltar você morre, está dando a saúde para você, está dando a claridade do sol, a chuva para você que planta, que colhe, que vende, que enriquece através da sua produção, seja ela da agricultura, da pecuária, da indústria, do serviço profissional. Tudo pertence a Deus, nós pertencemos a Deus, o nosso trabalho, a nossa produção, porque nós somos súditos desse reino. E você não pode dar 10%, não pode dar uma oferta para quem te deu vida, para quem te deu tudo. É muita ingratidão da parte do ser humano. E eu diria para alguns que é muita ignorância dentro de de uma mesma cabeça, de um mesmo coração. Reflita sobre isso. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 e 12, nós lemos: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Mas tem gente que não pode guardar o mandamento, não é isso? E ainda diz: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardardes e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará,
o conserto e a beneficência que jurou aos teus pais. Deus cumpre com a sua palavra. Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Então, meu irmão, meu amigo, não fica no YouTube falando coisas das quais você não tem conhecimento suficiente, criticando os pastores porque recebem dízimo. Você não tem visão do reino de Deus aqui na terra. Você não tem respeito pelo reino de Deus aqui na terra, que se chama igreja. Seja mais zeloso, se é que você quer ser um cristão verdadeiro. Então, para concluir esta aula, devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, misericordioso, sensato, lúcido, evitando toda forma de precipitação. Então, meus queridos, é assim que nós queremos concluir a nossa aula, tá certo? E, voltando aqui à nossa verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. No entanto, nós, em alguns momentos, efetivamos juízo. Mas o único juiz perfeito é o Senhor nosso Deus. Porque esse conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro, e ele sabe realmente quem sou. Amém? Muito bem. Nós queremos, nesta oportunidade, fazer um convite especial para você, né, para estar conosco logo mais, neste domingo, às 18h30, no Templo da Assembleia de Deus Missões, na Rua Rael Bonfacker, 2220. Ali estará o pastor Marcos Marim, de braços abertos para vos receber, e nós também, seus auxiliares, estaremos lá para glorificar a Deus, ministrar a sua palavra e também recebê-lo com muita alegria. Então, seja bem-vindo a este templo da Assembleia de Deus na Rua Rael Bonfacker, 2220. E você, tenho certeza, será grandemente abençoado. Você e a sua família estão cordialmente convidados. Concluindo, queremos abençoá-lo em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. E até uma próxima aula. Se Deus disser que sim, Deus vos abençoe.